Fala, Nação Tricolor, mais um vídeo aqui do meu Leão do PC para repercutir a grande liderança do Fortaleza Esporte Clube, que venceu o Corinthians hoje por 1-0. A gente vai estar trazendo aqui o vídeo do pessoal do Troca de Passes, os créditos aí do pessoal do Globo, repercutindo a liderança do Fortaleza Esporte Clube, né? Mas antes, já deixa a tua curtida para fortalecer, compartilha esse vídeo, apoia o nosso projeto aqui, meu Leão do PC, @gmail.com. Qualquer valor que você doar vai estar nos ajudando bastante. Então, faz aí, nos ajuda a continuar esse trabalho bacana. Beleza? Fortaleza consegue um grande feito diante do Corinthians, consegue 28 pontos em 30, e eles repercutiram, claro que eles vão falar mais do Corinthians, né, por ser do eixo, mas falando do Corinthians, do que propriamente do Fortaleza. O Fortaleza aqui, eles dão uma pinçada elogiando, mas o foco realmente é o Corinthians, né? E o Lion também, eles acabam repercutindo também o Lion, né? E muitas críticas ao Corinthians. Vamos acompanhar aí nesse vídeo do pessoal do Troca de Passes. Acompanha aqui com a gente. Líder do campeonato, que afinal de contas, depois de vencer o Corinthians, o Fortaleza assume a liderança do Campeonato Brasileiro após essa rodada, e com uma vitória, o Coutinho já falava, a gente pode até já olhar os melhores momentos da partida, que começou com o Fortaleza até um pouco melhor, mas no segundo tempo o Corinthians esteve até mais perto de fazer o gol da vitória do que esse Fortaleza, mas que pareceu muito eficiente, seria essa palavra do Vojvoda hoje? Acho que isso acabou definindo o jogo. A gente tá vendo uma jogada aí, a melhor jogada do Corinthians no primeiro tempo, né? O Pedro Raul embaixo da trave acaba perdendo 22 jogos sem balançar as redes. Acho que isso tem pautado um pouco o Corinthians recentemente. É uma equipe que conseguiu ali uma recuperação com o Ramon Dias. Acho que consegue jogar um pouco melhor hoje do que jogava na parte final do trabalho do Antônio Oliveira. Mas é uma equipe que é muito irregular dentro do mesmo jogo, né? Ela não consegue fazer 90 minutos ali de segurança, de confiança. Isso acaba levando a um retrospecto que não é bom, no geral, com o Ramon Dias. O retrospecto é pior do que algumas melhores que a equipe acabou tendo. E acho que você resumiu bem, Camila. Ser letal nesse jogo foi fundamental e tem pautado muito daquilo que é o Corinthians recentemente. E tem pautado também o que é o Fortaleza. No jogo da última rodada, por exemplo, o Fortaleza venceu o Bragantino sem ter sido um time melhor que o Bragantino. Foi melhor em alguns momentos, foi pior em outros. Hoje, na segunda etapa, dá até pra gente dizer que o Corinthians foi melhor que o Fortaleza. O Corinthians poderia ter saído com a vitória hoje de dentro do Castelão, mas acabou sendo derrotado muito em virtude da combinação desses dois fatores. Uma equipe que precisa de pouco para marcar e a outra que sofre muito, faz uma força danada para conseguir fazer um gol e vencer uma partida. E o Corinthians hoje teve um azar, o Thales Magno se machuca no primeiro tempo. 6 minutos, né? Desloca o ombro, né? E depois tem até uma imagem que eu fiquei com a impressão que ele mostra pro Ramon Dias, tipo, voltou, tá tudo certo, eu poderia ter ficado, mas aí já tinha saído. E entra o Coronado, que não o Igor Coronado, que não rende como o Thales Magno vinha rendendo desde que ele chegou ao Corinthians. O Ramon Dias volta a dar uma chance pro Pedro Raul, que tinha ficado fora no meio da semana. Ele perde aquele gol ali, é substituído pelo Yuri Alberto no segundo tempo, e o Yuri Alberto também perde gols. Então, assim, quando o Corinthians tem muita dificuldade para criar, quando consegue, seus atacantes não... Não estou dizendo que algum deles foi um absurdo, não. Talvez o do Pedro Raul seja discutível também, porque a bola vem alta. Não é um gol assim... Assim, a imagem e o personagem chamam mais a atenção. Se esse lance fosse no segundo jogo da Seca, ou no terceiro... Passava batido. Talvez tenha tido até lances piores, né? Mas no 22º fica, né, ganhou um peso. E o Fortaleza é isso. No jogo contra o Bragantino, o Breno Lopes entra no lugar do Moisés no finalzinho do jogo e é ele que decide o jogo. Hoje é o contrário. É o Moisés que entra no lugar do Breno Lopes e entra e participa do gol, tá? Então, assim, é quem tem mais recursos, tem mais jogadores com capacidade de decidir, o Corinthians não tem. E tá, assim, eu imagino o Ramon Dias, que foi um senhor centroavante de Copa do Mundo, campeão da Libertadores e tal, lidando com... Ele até cita isso na entrevista dele, ele fala... Ele é perguntado sobre a diferença pro Vasco do ano passado, que ele também salvou do rebaixamento. Que baita diferença. E ele fala isso, tinha um centroavante em grande fase. Ele tenta ali não criticar os seus... Ele tenta, eu ia entrar nesse ponto. Eu acho que é uma tentativa de puxar pra cima e tal. Eu não acho que ele vai queimar os caras. Isso vai
o maior prejudicado vai ser ele, vai ser o trabalho dele. Então eu acho que é uma tentativa de puxar os caras para cima. Mas é muito difícil. É uma situação difícil do Corinthians, que quando consegue... O Corinthians fez um jogo honesto das suas limitações ali, um jogo digno. Quem diz que o Corinthians jogou melhor que o Fortaleza não tá falando nenhuma mentira. Não. Principalmente no segundo tempo, quando teve chances com o Yuri Alberto também, além do primeiro tempo desse lance do Pedro Raul. Isso. Mas teve algumas chances com o Yuri. Agora, a minha sensação com o Ramon Dias nas suas entrevistas é que, de certa forma, ainda que com muito cuidado, acaba... de alguma forma, transferindo sempre a responsabilidade para os seus jogadores. Já tinha falado isso nas últimas partidas, que faltava ser mais letal. Hoje falou do centroavante. E hoje, por exemplo, ele mudou o esquema no intervalo do jogo, porque percebeu que no primeiro tempo não estava funcionando. Como fez algumas escolhas... E o time melhorou. Exato, como fez algumas escolhas nas últimas partidas, que também foram questionadas, porque fizeram o time perder um pouco de qualidade. Já não podia estar um pouquinho mais encorpado esse Corinthians, ainda que a gente sabe pouquíssimo tempo de trabalho do Ramon, como é o calendário brasileiro, como funciona o nosso futebol, mas já não podia dar demonstrações até defensivamente mais organizadas? O que mais me incomoda no Corinthians, Camila, é essa questão de você não pega um jogo sequer do Corinthians e bota assim 90 minutos de um time minimamente equilibrado. E é claro que tem um pouco de participação da comissão técnica, por mais que seja pouco tempo de trabalho e que nesse pouco tempo é um time que não para de receber jogador também, né? E não para de... O Wesley hoje não jogou porque já tá indo embora. E perder também. Receber e perder. Eu acho assim, talvez o que possa pesar positivamente seja a volta do ritmo do Yuri Alberto. O Yuri, na reta final do trabalho do Antônio Oliveira, aliás, na reta final não, durante o trabalho do Antônio Oliveira, o Yuri Alberto chegou na melhor média de gols da carreira dele. Então ele não estava vivendo um momento ruim, né? Quando ele tem a lesão. E agora ele vai precisar retomar essa confiança. Tomara que essa cobrança, justamente por ser mais letal, não atrapalhe, não cause a mesma ansiedade que a gente já viu em outros momentos. Agora, a gente está falando de ser letal, esse rapaz aí que fez o gol, né? Iago Pikachu, ele é impressionante, assim. Acho que a gente tem que falar mais dele, porque é um jogador que não é tão elogiado quanto, na minha opinião, deveria ser. E fui buscar os números dele aqui no Fortaleza, né? 219 jogos, desde que chegou ao Fortaleza. 31 assistências, 55 gols e 31 assistências. Ou seja, 86 participações diretas em 219 jogos. Não é centroavante, não é meia armador que joga próximo do gol o tempo inteiro. Pikachu tem jogado de ponta. Ele parte do lado para a área. É muito mais difícil o cara chegar a essa taxa de participação em gols partindo de um setor do campo que ele não está tão perto do gol toda hora. Mas ele faz esse movimento, ele busca isso, ele se coloca em condições de finalizar, ele finaliza muito bem e faz gols decisivos, como o de hoje, que levou o Fortaleza à liderança do campeonato. É um jogador que, para mim, a gente pega a história recente do Fortaleza, talvez seja o jogador mais importante da história recente do Fortaleza. E lembro muito da discussão na última temporada entre ele e Marinho, que durante algum momento disputaram posição na última temporada. Marinho tá lesionado, né? Não pôde jogar nesse momento, mas chegou-se até a decisão da Sul-Americana com essa dúvida de quem poderia ser o titular, enfim, e o Pikachu tem todo esse histórico no Fortaleza. Vamos ouvir os treinadores. Primeiro, claro, vou sobre o jogo do líder Fortaleza contra o Corinthians, agora líder. A gente teve um lance polêmico, né, que durante a partida o árbitro deu pênalti para o Corinthians, perdão. Não, para Fortaleza. O Kaká no Lucero. E aí o árbitro Felipe Fernandes de Lima no campo deu pênalti e o VAR chamou para que ele olhasse o vídeo e visse que o Kaká toca na bola, antes ali de acabar tendo um encontrão com o Lucero. Após ir ao vídeo, ele chegou à conclusão de que não houve a penalidade, voltou atrás, não deu o pênalti. E o nosso PC Oliveira também concorda com a decisão do árbitro e do árbitro de vídeo, que não houve pênalti. Foi correta a revisão, então, do VAR ao anular a decisão de pênalti do árbitro em campo. É para isso que serve o VAR. Sim. Ainda bem que tem VAR. Só não pode demorar 4 minutos, como foi o caso desse lance. Não precisava demorar tanto tempo para chamar o árbitro enfim, a decisão toda levou muito tempo para ser tomada, mas ainda bem que foi a decisão certa. Tudo bem, errar demorando é melhor do que... Aliás, acertar demorando é melhor do que errar rápido, né? A ideia é acertar, mas é muito tempo. 4 minutos é muito tempo para um lance que, né, não tem muita dúvida. Fortaleza venceu, então, é o líder do Campeonato Brasileiro. São 13 vitórias consecutivas no Castelão, 20 jogos sem perder em casa. Isso ajuda a explicar o momento. Imagina se o gramado fosse bom. Pois é. Aí poderia ser muito melhor, né, para o Fortaleza, que joga mais uma vez no gramado bem castigado do Castelão. Vamos fazer mais um intervalo aqui no Troca de Passes. Pois é, senhoras e senhores. 13 vitórias como mandante, né? 20 jogos de invencibilidade. Esse é o nosso Fortaleza Esporte Clube, né? Você vê que
Eles passam 80% falando do Corinthians, né? Porque o eixo público deles é para lá, não existe negócio de imprensa nacional, é para eles lá mesmo. E 20% ali eles pensam alguma coisa para falar da grande campanha do nosso Fortaleza Esporte Clube, que muito nos orgulha. Nós não precisamos de ninguém chancelando o Fortaleza, porque a sua torcida, que é apaixonada, já chancela esse grande trabalho realizado. Eu lembro sempre coletivo, como diz o nosso senhor. É a diretoria, funcionários, jogadores, atletas e a torcida, que em 2 jogos colocou mais de 100 mil torcedores no estádio. E isso é coisa que só a torcida do Fortaleza aqui no Nordeste faz constantemente. Valeu, galerinha. Muito obrigado pela sua audiência. Não esquece de curtir, compartilhar esse vídeo e apoiar o nosso projeto aqui embaixo, tá bom? Deixe seu comentário. Um abraço e tudo de bom. Valeu.